Administre suas emoções, Joyce Meyer, capítulo 10, Restaurando a Criança Interior. Tem um livro todinho aqui no canal chamado Acolhendo Sua Criança Interior, Stephanie Stoll, é uma psicóloga alemã, e muito bom esse livro. Com certeza ele está no meu top 3 dos melhores livros que eu já li na minha vida até então. Vamos lá. Crescendo rápido demais. Você sente que quando era criança foi obrigado a crescer depressa demais? Nesse caso, você deve saber que isso acontece com muita gente. Quando isso acontece, elas perdem alguma coisa, e essa perda é prejudicial à vida adulta delas. Muitas pessoas não conseguem relaxar, não sabem descansar, não sabem brincar, porque elas já crianças, elas foram obrigadas a amadurecerem de uma forma rápida, ou muitas vezes elas eram reprimidas com as suas emoções. Tá rindo alto demais, tá chorando muito, e na vida adulta se torna um adulto quase assim, sem emoções, que não tem tempo para parar, para se divertir e de processar o que sente. Satanás pretende destruir a criança. Quando comecei a fazer um estudo bíblico sobre este assunto, porque em Apocalipse 12, 14, Apocalipse 12, do 4 ao 6, fala lá que João disse que ele viu uma mulher que fugia para o deserto e que o dragão, meu Deus, o dragão se colocou dentro da mulher que estava prestes a dar à luz e queria eliminar a criança. Vi que Satanás está sempre pretendendo destruir a criança e Deus está sempre tentando proteger a criança. Esse princípio se aplica não apenas aos filhos atuais e ao Cristo prometido, mas também à criança interior em cada um de nós. Se não tivermos uma criança saudável dentro de nós, não podemos brincar e desfrutar a vida como Deus deseja. Características de uma criança. Deus quer que aprendamos a desfrutar essas coisas e a desfrutarmos da presença dEle. Ele quer que desfrutemos a oração, o estudo bíblico, ir à igreja, assim como Ele quer que desfrutemos nosso cônjuge, nossos filhos, nossa família, nossa casa e tudo mais na vida. Ele quer que desfrutemos limpar a casa, lavar o carro, cortar a grama e todas essas outras coisas que fazemos enquanto pensamos com nós mesmos. Puxa, vou ficar feliz quando isso terminar e eu puder fazer alguma coisa divertida. Durante muito tempo nós adiamos a possibilidade de desfrutar a vida. Deus quer que desfrutemos tudo, até ir ao supermercado, porque a vida acontece na rotina. Deus não quer que esperemos que aconteça algo extraordinário para a gente desfrutar a vida. Deus não quer que a gente espere chegar só o final de semana e chegar às férias para que a gente possa viver, porque viver é mais do que sobreviver. Embora o seu dia seja cheio de tarefas que você precisa realizar, você pode escolher alguma coisa pequena que lhe dá prazer, como tomar uma xícara de café, com uma broa e por aí vai. No livro Como os Biscoitos Cumprem os Sapatos, de Joyce Meyer, ela fala muito sobre isso, sobre você desfrutar a vida diária. Deus quer que desfrutemos limpar a casa, lavar o carro, cortar a grama e todas as outras coisas que fazemos enquanto passamos com nós mesmos. Enquanto pensamos com nós mesmos, puxa, eu vou ficar feliz quando isso terminar e eu puder fazer alguma coisa divertida. Divertindo-se. Aí ela fala que tanto ela quanto o Dave, que é o marido dela, tem coisas que gostam de fazer diferentes e eles sempre se presenteiam depois de uma conferência, depois de um trabalho árduo, sempre se presenteiam com a diversão, um momento de lazer, que é muito importante também para refrigerar a alma. Viva um pouco. Não seria maravilhoso se todos nós conseguíssemos viver um pouco enquanto passamos por esta vida, fazendo todas as coisas que achamos que devemos fazer? Pelo fato de que minha infância tenha sido roubada, nunca aprendi a ser como uma criança, jamais aprendi a relaxar e viver um pouco, e estava sempre irritada com alguma coisa. Muitos artigos foram escritos nos últimos anos afirmando que a medicina agora confirma que o riso pode ser um instrumento para trazer cura ao corpo. Todos nós precisamos rir mais, mas às vezes temos de fazer isso deliberadamente. Vemos como as crianças desfrutam a vida, como eles fazem de tudo com brincadeira. Outra coisa que elas fazem é rir o tempo todo. O ponto que estou tentando provar é que, se formos sérios demais, poderemos causar danos a nós mesmos e àquelas com quem entramos em contato. Precisamos de um equilíbrio entre a diversão e a responsabilidade. Deus nos deu um menino. O Pai enviou um menino para nos libertar e imediatamente o rei Herodes mandou destruí-lo. Do mesmo modo, Deus deu a cada um de nós uma criança interior e o inimigo pretende destruir a criança dentro de nós.
As crianças são livres. Analisamos algumas das características de uma criança. Uma das mais importantes é o fato de que as crianças são livres. Elas não estão preocupadas com o que as pessoas pensam. Às vezes, é preciso um grande passo de fé para vencermos as nossas inibições e darmos livre expressão às nossas emoções acumuladas, independentes da opinião dos outros. É aí que precisamos demonstrar e desfrutar a liberdade de uma criança. Evitando o farisaísmo. Você e eu precisamos sair das nossas camisas de força. Jesus não foi enviado a este mundo para nos amarrar, mas para nos libertar. Precisamos ser livres para expressar as nossas ações de graças e o nosso louvor a Ele por todas as grandes coisas que Ele fez e está fazendo por nós e fará por nós. Proteja e preserve a criança dentro de você. Mais uma vez eu repito, precisamos perseverar para que o diabo não roube e não destrua a criança dentro de nós. É por isso que precisamos estar vigilantes, para não permitirmos que ele destrua essa criança interior que o Senhor Jesus colocou dentro de nós. E Jesus falou, não, quem não chegar aqui até o reino como uma criança, não vai ter como acessar aquilo que eu tenho reservado. Tornando-se, recebendo, aceitando e dando boas-vindas a uma criancinha. O Senhor quer que cresçamos na nossa atitude, comportamento e aceitação da responsabilidade. Ao mesmo tempo, Ele quer que sejamos como crianças, na nossa dependência dEle e na livre expressão dos nossos sentimentos para com Ele. Deixe as crianças em paz. Essa não é uma frase maravilhosa? Assim como Jesus recebia, aceitava e dava as boas-vindas às crianças que iam até Ele, do mesmo modo devemos receber, aceitar e dar boas-vindas à criancinha que Deus colocou dentro de cada um de nós. As crianças precisam se sentir seguras e cuidadas. Elas precisam poder expressar os seus sentimentos e emoções completa e livremente, e nós também. Acolhendo a criança interior. Vejam esse livro que é fantástico. Desobstrua os poços. Creio que você e eu nascemos com um poço limpo e bom fluindo dentro de nós. Quando crianças, ainda temos esse poço fluindo livremente, mas com o tempo, o nosso inimigo, Satanás, vem e começa a tirar pedras desse poço. Pedras de abuso, mágoa, rejeição, ressentimento, autopiedade, vingança, depressão, desespero e daí por diante. Quando nos tornamos adultos, nossos poços estão cheios de pedras que ficaram entupidos e não fluem mais livremente dentro de nós. De vez em quando podemos sentir um pequeno borbulhar lá no fundo, mas parece que nunca experimentamos a liberação plena que é necessária para que os nossos poços de água fluam livremente mais uma vez. A água viva. Jesus falou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Rios de água viva. E ele estava se referindo ao Espírito. João 7, 37, 39. Siga o fluxo. Quando as coisas dão errado em nossas vidas, Dave e eu aprendemos a dizer, não estou impressionado. Satanás, você não está me impressionando em nada. Descobri que se não permitirmos que o diabo nos impressione, ele não nos pode oprimir. O riso da fé. Os ímpios tramam contra os justos e rojam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Ou seja, e tem até um salmo, acho que é Salmo 2, que fala que Deus ele olha para as nações e vê que os reis estão tramando contra ele. E Deus do seu trono se põe a rir. Deus começa a rir do inimigo. E nós estamos assentados com Cristo. Então a gente tem que ver a situação como Deus vê, de cima. O riso desobstrui os poços. Gênesis 26, Jesus fala, Isaac abriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu. Se você perdeu a criança que existia dentro de você, então esta é a hora desta criança, de ter essa criança de volta. As crianças são simples e descomplicadas. Torne-se como uma criancinha, pare de se preocupar, de se afligir e de ficar frustrado e angustiado, tentando entender e racionalizar tudo. Aprenda a relaxar e a ficar calmo. Tome a decisão de desfrutar o resto da sua vida, não importa qual seja
a situação ou as circunstâncias, independentemente das suas experiências passadas ou dos seus planos para o futuro. Decida-se a encontrar uma maneira de colocar um pouco de riso e de diversão na sua vida. Tempere a vida. E chegamos aqui ao final desse livro. Esse livro é muito bom. Tem um livro muito parecido da Joyce Meyer com esse mesmo tema, que é Vivendo Além dos Seus Sentimentos, que é como se fosse os dois ou uma continuação, vice-versa. Muito bom. E a importância de nós administrarmos as nossas emoções para que elas não nos controlem, não controlem as nossas vidas. Sempre que a Joyce Meyer fala, sempre é algo para a gente aplicar no nosso dia a dia, não é algo abstrato. Não, você tem que ser uma pessoa melhor. Sim, mas como que eu faço isso? Quais são os passos que eu tenho que dar? Então, eu gosto muito dos livros da Joyce porque ela não fala apenas que nós temos que atravessar a ponte, mas ela fala como que nós temos que atravessar. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado e sejam abençoados na prática da palavra. Valeu, partiu.